O hype, a fama e tudo que envolve esse universo, será que realmente valem a pena para o fisiculturismo? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o excesso de expectativa no fisiculturismo atual e as consequências que isso pode trazer para os atletas. Meu nome é Douglas e hoje vamos falar de fisiculturismo. Para começar essa troca de ideia, vamos entender como funciona o hype e qual é a sua essência. O hype nada mais é do que a grande expectativa gerada em torno de um atleta. Ele pode surgir por vários motivos: genética fora da curva, evolução rápida, vitórias impressionantes, estética única ou simplesmente pelo carisma e influência nas redes sociais. Quando a galera começa a dizer "esse é o próximo campeão, ele vai destronar todo mundo", ou "é só questão de tempo", o hype está formado. Dá visibilidade ao atleta. Ele passa a ser mais conhecido pelo público, atrai mídia, ganha seguidores e naturalmente chama a atenção de marcas e patrocinadores. Aumenta o interesse pelo esporte, gera discussões, movimenta as redes, atrai novos fãs e até novos praticantes para a musculação e o fisiculturismo. Pode motivar o atleta. O reconhecimento e a expectativa podem servir como combustível para treinar mais duro, manter o foco e buscar a evolução constante. Pressão psicológica absurda. Quando um atleta é tratado como o próximo campeão, antes mesmo de conquistar títulos grandes, a pressão pode ser desproporcional, e isso afeta a preparação, o desempenho e a confiança. Críticas intensas em caso de derrota. Quanto maior o hype, maior a decepção do público se o atleta não vence, e muitas vezes isso gera críticas injustas, e até o abandono por parte dos fãs de momento, risco de decisões precipitadas. A expectativa pode levar o atleta a apressar ciclos, competir sem estar 100% preparado, ou tentar mudanças drásticas no físico para tentar entregar o que o público espera. E isso pode ser perigoso. O hype por si só não é algo ruim. Na verdade, ele é importante para o crescimento do esporte. Mas o problema começa quando o hype ignora o tempo necessário para construir um campeão e transforma o processo em uma corrida de curto prazo. O fisiculturismo exige tempo, paciência e constância. A expectativa exagerada pode acabar sendo um fardo, ao invés de uma motivação. Bom, como vocês viram nas imagens do início, é sobre esse cara que a gente vai usar como exemplo hoje. Kaique de Oliveira, também conhecido como Kaique Pro. Provavelmente você que está me assistindo acompanha ou pelo menos já ouviu falar dele. Esse cara surgiu na categoria Men's Physique fazendo um estrago gigantesco. Conseguiu logo de cara uma colocação incrível no Mr. Olímpia, ficando no top 6 da categoria. Isso trouxe uma visibilidade absurda para o Kaique, principalmente por ele ter sido o primeiro brasileiro a alcançar essa colocação até aquele momento. E aí vocês já sabem o que estava prestes a acontecer, né? Se você já ganha toda essa visibilidade logo no começo, e ainda recebe aquele empurrão da mídia maromba e dos influenciadores, já nasce com uma meta a ser cumprida. E se o resultado não for o esperado? Depois de trilhar um longo caminho e fazer uma trajetória vitoriosa na Men's, apesar de algumas polêmicas nos julgamentos, onde claramente ele deveria ter vencido certos shows e mesmo assim ficou com o vice, chegou o momento em que ele reconheceu que era hora de mudar. Era hora de buscar uma nova oportunidade. Uma nova categoria, com novas poses, novos rivais e, quem sabe, melhores resultados. E, mais uma vez, o hype estava lá. Sem nem subir em um palco por essa nova categoria, o Kaique já carregava um fardo gigantesco nas costas. Ah, eu ainda não falei qual era a categoria, né? Ele decidiu subir para a categoria mais hypada do momento, a Classic Physique. Aí junta o hype que o próprio Kaique já gera, com a categoria mais inflamada e acompanhada do momento, e pronto, temos a receita perfeita para uma expectativa gigantesca. Então começamos a acompanhar essa nova jornada do nosso campeão e o hype só aumentava em cima disso. Toda vez que ele postava algo, era comentado por todo mundo. Nossa, olha o peitoral, olha o tríceps! E não tem nem como culpar a mídia por isso. Afinal, naquele momento, fazendo aquelas poses, era realmente impressionante de se ver. O problema é que fisiculturismo se decide no palco. É o resultado do dia, na hora do show.
Não adianta a gente criar expectativa com base em amostras pré-palco, se no dia nada disso for entregue, a frustração é absurda, para todos os lados. Alguns comentaristas até falavam isso, que seria melhor esperar o Kaique estrear para tirar conclusões reais. Afinal, no palco temos o comparativo verdadeiro, ele lado a lado com outros atletas, expondo seus pontos fortes e fracos. Na rede social, a comparação era só entre ele e o espelho, e qualquer conclusão tirada disso seria precipitada. Criar hype é necessário. E eu concordo até certo ponto. O problema é não conscientizar o público de que era apenas uma estreia, e que o Kaique poderia não chegar destruindo todo mundo. Quando ele pegou uma boa colocação na Men's, aquilo fazia sentido. Ele subiu no Olímpia, conquistou uma posição inédita para o Brasil e voltou com uma base sólida para o futuro na categoria. Mas agora, na Classic, ele não pediu esse hype todo. Afirmar que ele chegaria destruindo os rivais, ou até que poderia ser campeão logo de cara, foi no mínimo precipitado e até um pouco prepotente por parte de quem espalhava esse tipo de expectativa. Ah, e eu não falei ainda qual foi o campeonato onde ele estreou, né? O Kaique não só decidiu subir para uma categoria ainda mais difícil, como também escolheu estrear num dos campeonatos mais pesados do ano, o Pittsburgh Pro. E lá, ele já teria pela frente 2 monstros da Classic. Tendo em vista que ele iria enfrentar nesse campeonato 2 rivais extremamente difíceis, sendo Ruff Diesel, campeão do Arnold Classic Ohio e também vice-colocado do Mr. Olympia. Josema Beast, que estreou no Olympia pela Classic Physique, conquistando um top 6, repetindo o feito do Kaique na Men's Physique. Esses dois estariam no mesmo palco, disputando diretamente com o Kaique. Porém, o resultado alcançado por ele foi completamente diferente do esperado. Na disputa pelo título, Ruff Diesel e Josema travaram uma batalha intensa pelo top 1 e top 2. Entretanto, Kaique Pro, que por muitos aqui no Brasil era até cogitado como possível campeão do show, acabou ficando em 7º lugar, um resultado que quebrou toda a expectativa gerada em torno do atleta. Falando um pouco sobre o físico que o Kaique apresentou. Ele acabou subindo ao palco com um físico menor do que o esperado, faltando bastante volume muscular. Nos vídeos prévios e nas postagens nas redes sociais, ele aparecia mais cheio, denso e completo, mas no dia do show não conseguiu apresentar esse mesmo aspecto. Além disso, algumas poses estavam visivelmente fora de encaixe, o que comprometeu sua apresentação e dificultou sua disputa pelas melhores colocações. Muscularmente falando, o físico dele ainda precisa chegar mais completo. Os braços precisam estar mais cheios. As dorsais, panturrilhas e adutores também precisam de atenção. Mas o ponto mais fraco apresentado no palco foi, sem dúvidas, as costas, especialmente a parte inferior, onde a falta de espessura ficou bastante evidente. Todos esses pontos podem ser explicados, em parte, por uma decisão estratégica. Kaique teve que competir mais leve, pois não atingiu a altura desejada de 1,85 m, 185,5 centímetros, o que o impediria de usar o limite de peso mais alto da Classic, que seria até 109 quilos. Por isso, ele teve que competir na categoria abaixo, com o limite em 106 quilos. Mas ele ainda terá a chance de se medir novamente em futuras competições, e caso atinja a altura esperada, poderá subir mais pesado, o que é essencial para apresentar o volume que seu físico exige. Ele mesmo comentou que essa estreia foi para se testar, para entender o nível da nova categoria, e o principal ponto de atenção que ele levou disso tudo foi claro: precisa de mais volume. E para isso, ele precisa estar na faixa de peso ideal, caso realmente queira seguir evoluindo dentro da Classic. E claro, depois desse resultado, as críticas chegaram, e chegaram em peso sobre o Kaique. Como foi criada uma expectativa que não se concretizou, o efeito colateral veio forte. Em várias páginas e canais de conteúdo maromba que comentaram o resultado, os comentários estavam lá. Alguns foram críticas construtivas, mas outros eram dos famosos haters e, como sempre, não agregaram em nada. Mas é preciso destacar algo. A base de fã sólida do Kaique entendeu e absorveu muito bem o resultado do campeonato. O próprio Kaique sempre deixou claro que estava indo se testar e não com a intenção de derrotar todo mundo de cara. Entretanto, o mesmo não podemos dizer daqueles que o colocaram de forma precipitada em um patamar que ele ainda não atingiu. Esses sim foram alvo das críticas mais pesadas. No fim de tudo, Kaique segue na Classic Physique. Como recebeu o feedback que precisa de mais volume,
ele vai focar agora em um processo de bulking, com o objetivo de ganhar peso e massa muscular. Além disso, ele decidiu trocar de preparador e contratar um treinador específico para trabalhar seus pontos fracos nos treinos. Kaique já traçou novos planos, e o que nos resta agora é aguardar e acompanhar a sua evolução na nova categoria. Mas, como falamos ao longo do vídeo, esse hype exagerado no fisiculturismo é de fato benéfico? No fim das contas, compensou? Ou seria melhor manter os pés no chão e seguir uma narrativa mais realista? Comenta aqui a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Até logo!